Uma matéria que a gente já vem anunciando já há pelo menos 3 dias. Desde quarta-feira a gente vem anunciando. Mas a gente está trabalhando nessa matéria já há quase um mês. Aproximadamente um mês a gente está trabalhando nessa matéria. Entendendo a matéria, indo atrás para conseguir entender o que pode estar acontecendo, se realmente tem um inquérito, se realmente é isso que estão falando, se não é, ouvindo as defesas, tudo isso a gente foi atrás e agora, quase um mês depois, a gente vem trazendo essa matéria. E é uma matéria assustadora, porque se trata de um crime onde, primeiro que não é aceito nem na cadeia, que é o crime de abuso, um crime de importunação sexual, é um crime que nem na cadeia é aceito. E ainda praticado por uma pessoa que antes era vigia lá do abrigo de menores, se aproveitando daquilo. Vigia, levava cigarro para menores de idade, isso é um absurdo isso acontecer. E levava cigarros para menores de idade, para dentro do abrigo. E parece que eu não entendo que isso aconteceu no ano passado. E até hoje ninguém falou, até hoje eu não vi aí a força do Conselho Tutelar. Será que está acontecendo ali nesse abrigo? Ou será que tem gente protegendo essas pessoas que vêm praticando crime ali dentro? A pergunta é que fica. A matéria de hoje que nós vamos trazer vem tratando o vereador eleito, o senhor William Cândido, eleito, o qual era, eu não tenho informação se ainda é, mas o qual era conselheiro tutelar também. Perdeu ali a vaga de conselheiro tutelar, foi trabalhar de vigia do abrigo, e onde teria conhecido esse menino, um menor de idade. E você vai ouvir na entrevista, não é eu que estou falando, não é o inquérito que diz, a entrevista é a mãe do menino, é a mãe do menor que está denunciando isso, que não aceita o menino ter uma relação com o maior de idade, o vereador eleito por Ji-Paraná, o senhor William Cândido. E nós fomos atrás, ouvimos todas as partes, ou pelo menos quem quis aí dizer alguma coisa, quem quis falar alguma coisa sobre o ocorrido. E agora a gente vai trazer uma matéria com um pouco mais de 10 minutos de duração, uma matéria onde traz a entrevista da mãe, que também concedeu que o menor tivesse palavra, que também falasse. E você vai ouvir, entre as coisas ditas, o vereador eleito teria pedido até foto. Manda uma foto aí da sua barriga para mim. Olha as coisas. Você que é pai, você que é mãe. Imagina uma coisa dessa acontecer com o filho da gente. Então é um trato, é um absurdo, é um trato que a gente não pode aceitar nunca e a gente tem que mostrar. A gente tem que denunciar, inclusive se tiver mais denúncias a gente vai atrás, pode nos procurar, porque é uma briga que nós vamos comprar. É um crime que não é aceito nem na cadeia, por que a gente vai aceitar dentro de um abrigo ainda? De um local que era para ser protegido, principalmente pelas autoridades públicas. Infelizmente, pelo que a gente está vendo aí, pode estar acontecendo coisa pior lá dentro. Vamos acompanhar a matéria do J. Paiva, onde vem trazendo a denúncia contra o vereador eleito, o senhor William Cândido, o qual teria importunado sexualmente um menor de idade, quando esse menor ainda estava em poder ali, ainda estava no abrigo municipal. Veja a matéria agora. Um dos crimes mais repulsivos para a sociedade é o abuso sexual. E o abuso sexual contra criança ou adolescente, esse muitas das vezes é imperdoável, é com a vida que a pessoa paga. Nós estamos aqui para dizer que há já um culpado, mas as investigações estão avançando, de modo sigiloso, é verdade, mas estão avançando. Aqui na Câmara Municipal temos um eleito, o William Cândido, ele é o requerido, ele é um denunciado pela mãe de um menor de 16 anos à época, onde nessa denúncia consta que esse menor, ele estava na casa de acolhimento aqui da Monte Castelo e o William Cândido, à época, ele era vigia dali. E o William começa a assediar esse jovem, também esse jovem, segundo a denúncia, porque a denúncia dá conta também de um assédio sobre mais 3 crianças, porque tem inclusive, dentre elas, são 3 irmãos, uma menor de 12 anos, uma menor em idade de vulnerabilidade. O crime é muito grave, a acusação é muito séria, né? E aí o William então começa a assediar esse rapaz, leva cigarro dentro
dentro da casa de acolhimento, para pessoas que estavam tentando se recuperar das drogas, ou melhor, pessoas trazidas pelos seus familiares, para ver se recuperavam das drogas. As informações dão conta de que cigarro era levado, biscoitos, agrados, mimos. E quais as intenções? Depois fica-se sabendo também de acordo com a denúncia. Ouça o que era feito de acordo com a mãe e o próprio menor pelo William Cândido quando vigia nessa casa de acolhimento. Tudo começou quando eu fui passar o período de 3 meses dentro do abrigo, né? Na casa para os menores. E quando eu cheguei lá, eu conheci o William, no mesmo dia que eu cheguei. Ele era guarda noturno, na época. Ele ficou um período de 3 meses sendo guarda. Os períodos que eu fiquei lá, depois ele virou conselheiro. E nesse período, quando eu conheci ele, os moleques falavam, né? Que ele era um guarda gente boa, que levava as coisas para os moleques, levava cigarro. Só que a gente não desconfiava ainda do que ele era, né? A gente não, pelo menos eu ainda não desconfiava. Foi quando eu saí de lá, nesse período de 3 meses. Eu saí de lá em dezembro e fui viajar para casa da minha avó em Ouro Preto, passar o Natal e o Ano Novo lá. Foi quando eu e o William começou a conversar por mensagem pelo celular. Antes dessas mensagens ele já tinha me levado para cortar cabelo várias vezes, tinha até passado lá em casa uma vez para me buscar, só que nisso minha mãe não desconfiava, tipo assim, achava que ele era um cara porque levava para tomar café na padaria, de manhã cedo, levava para cortar cabelo. Coisa que não podia tirar de dentro do conselho tutelar sem autorização, né? E que era muito difícil, porque, tipo assim, até pra mim na minha casa, eles tiravam a foto de eu saindo e entrando e mandavam pro juiz. E ele tirava o menino lá de dentro e levava pra fazer as coisas na rua. Porque, tipo assim, não era permitido, né? Ainda mais cigarro, que era extremamente proibido lá dentro. Por causa que só tinha menino lá que fazia tratamento psicológico, né? Menino que não podia fumar, essas coisas lá dentro. Então, tipo assim, ele fazendo isso, levando cigarro lá, ele tava, tipo assim... Ele trazia benefícios, né, para as crianças, que lá dentro não podia ter, porque lá dentro tinha regras, né? Então, ele descumpria a regra, trazendo o que lá dentro não podia entrar, ele trazia, né? Só que, tipo, em troca de outra coisa, né? Não, mas a conversa dele era uma conversa estranha pra um cara funcionário público, né? Tipo, teve uma vez que eu tava contando de um relacionamento que eu tava tendo com a própria menina lá de dentro, que era proibido também, que não podia. E, tipo assim, eu compartilhava isso com ele e ele levava na esportiva, até falava assim, tem que pegar mesmo, não sei o que, falava desse jeito. E, tipo assim, estranho, né, pra um funcionário público. Depois, quando a gente sai de lá de dentro, que a gente começa a enxergar com outra visão, aí a gente consegue enxergar que não era certo. E aí, qual era a intenção? O que o William queria com isso? Porque você está num centro de acolhimento, pessoas jovens, crianças, adolescentes viciados em drogas. Cigarro você não oferece, bebida você não oferece. E quando você vai oferecer alguma coisa para uma menor, você oferece aos pais. Você passa pelos pais, sob pena de cometer crime, é óbvio, né? Ainda mais ele, que na época dos fatos era um vigia, né, dali. Então, o que ele queria? Ouça. Ele pedia foto sensual, foto da barriga, de todos os tipos assim que você imaginar, ele pedia. E eu tinha ido para uma festa com meu primo no Ano Novo e tinha gastado todo o dinheiro. E fiquei com medo, né? Tipo assim, não com medo, tipo assim, não queria pedir pra minha mãe de novo o Pix, que ela já tinha me mandado dinheiro, né? E eu fui pedir pra ele. E, tipo assim, aí ele foi e me mandou esse Pix, assim. Me mandou esse Pix em troca de uma foto da barriga e tal. E foi quando minha mãe pegou o celular que tava logado no celular dela no Instagram, que eu tinha o login no celular dela. Foi quando ela começou a ver as mensagens e começou a ficar abismada, né? Só que ela ainda não tinha me falado que ela sabia. Ela esperou chegar em casa. Esperar chegar em casa para me contar. Sim, tem até... Quando eu saí de lá, tinha 3 irmãos. Eles falaram que não ia aguentar ficar lá, né? Porque eu era o mais velho de lá de dentro na época. Eu ia completar 16 anos. E, tipo assim, eu que ajudava eles, protegia eles lá, que eles eram mais novos, né? Então, quando eu fui embora, eles falaram, não vou aguentar. E os 3 fugiram de lá, por conta dessas situações que aconteciam lá dentro.
fui procurar os meus legais, procurei o conselho tutelar. Aí quando eu cheguei no conselho, que eu expliquei a história, elas me perguntaram qual William era. Eu falei o William Cândido, que se candidatou para conselheiro tutelar. Aí elas falaram assim, mas de novo? Eu falei, por que de novo? Aí elas me falaram assim, porque já tem um caso dele aqui parecido com esse seu. E aí elas me orientaram a fazer a denúncia na delegacia, no Disque 100, né? E aí na época eu tinha tudo, os prints do Pix, a conversa, ele ainda falava bem assim pra ele, que não era pra ele contar nada pra mim, no caso meu filho, né? Não era pra ele contar nada pra mim, pra ele não poder colocar ele em problema, não trazer problema pra ele. E só que aí muitas conversas também foram apagadas, mas as que eu vi, ele pedindo foto sensual da barriga, fotos íntimas, conversas assim bem íntimas mesmo. Tenho até vergonha de falar aqui, sabe? Pra não deixar ele meio constrangido, mas eu li. E aí foi quando eu fiquei muito revoltada, porque você coloca a criança lá com um problema, aí chega uma pessoa que se diz conselheiro e pega. E o menino voltou viciado em cigarro, porque ele levava cigarro. Mas ele não leva só pra mim, ele leva para as outras crianças também. Porque se for, tem regras, e regras foram feitas para ser cumpridas. Não pode, ainda mais cigarro. Ah, mas aí na época ele ficou meio constrangido, ele tava meio revoltado comigo, na fase meio assim, né? Não quis muito me contar. Aí depois ele foi se abrir, quando ele foi contando as outras coisas que ele acontecia lá dentro, eu fiquei chocada. Eu fiz tudo, isso já tem 2 anos, né, que tá correndo na justiça. Antes de ser vereador. Ele foi antes dele ser vereador, foi quando ele nem tinha ganhado para conselheiro tutelar. Eu fiz a denúncia, tudo. Só que assim, eu fiquei mais constrangida porque ele mandou uma pessoa na minha porta oferecer dinheiro para mim não falar nada. Assim, é uma coisa muito sem... Assim, para mim, fiquei totalmente abalada. Porque uma pessoa que ela tem capacidade para fazer isso, para me poder calar a minha boca, ela tem capacidade para tudo mesmo. Eu acabei de crer que ele realmente isso tudo mesmo que eu já ouvi de outras pessoas. E o que eu passei, né, com ele, que eu vi. Assim, eu me sinto assim, porque, na verdade, o meu já tem 15 anos. Ele entende um pouco as coisas, mas assim, ele tava meio induzido, por quê? Ele tava querendo ir embora, eu já tinha colocado ele lá para levar um castigo, para ele aprender como que era a vida. E assim, chega uma outra pessoa e bagunça mais a cabeça do moleque. E assim, eu fico pensando também, porque ele tem 15 anos, mas ele sabe ter um pouco de autodefesa. E se for uma criança de 5 anos? E se for uma criança de 3 anos? Porque se na época ele ganhou pro conselho tutelar, ele tinha acesso a essas crianças. Porque no conselho tem todo tipo de criança, de toda a idade. E assim, eu fico muito revoltada. Ele tava chamando pra transar com ele, tá? Eu não tive mais coragem de olhar pra ele. Olha, eu não gosto nem de ver aquele homem em foto. Aí eu peguei e fiz a denúncia. Só que aí eu liguei pra ele cedo e perguntei pra ele por que ele tava mandando dinheiro pro meu filho. Porque não tem lógica. Falei pra ele, você não é parente, você não é pai. Na crise que a gente tá hoje em dia, ninguém fica mandando dinheiro pra ninguém assim, do nada. Falei pra ele não fazer mais. Quando foi de noite, ele mandou o dinheiro para mim. De novo, ele me ofereceu uma portaria e me ofereceu dinheiro, a quantia que eu quisesse, para se o processo saísse, eu não falar nada, ficar quieto. Essas informações foram passadas não apenas no primeiro boletim de ocorrência, que foi registrado no dia 29 de dezembro de 2023, como também para o Disque 100. O Disque 100 também tomou conhecimento das informações. A partir do dia 30 de janeiro de 2024, a Delegacia da Criança e do Adolescente, da mulher também, é claro, ela começa as investigações, também a pedido do Ministério Público. O Ministério Público pede, mas a Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente já havia dado início a algum tipo de investigações por conta do boletim registrado na Unisp, né? Então, olha que flagrante, considerando as falas, a denúncia contra o William. E aí você pensa, peraí, mas 2023 não deu nada? Deu, foi feito todo o procedimento pela família. Porque é um absurdo para mim, espero, e para você também, pelo amor de Deus.
Ocorre que está em investigação, então vamos ver no que vai dar. Mas acontece que quando você olha as informações, você descobre que já havia outras denúncias. Inclusive a mãe, quando vai fazer a denúncia, fala, de novo? Aí a mãe pergunta, né? Mas já teve? Teve. E consta isso também nos documentos que estão sendo juntados junto desse inquérito policial, até então inquérito policial. Pode vir a se transformar numa ação. E aí, por que não acontecia nada com o William? Porque, segundo essas informações colhidas, o William tem boas relações com o pessoal do Conselho Tutelar, com a Elaine, que é uma pessoa que vai ser ouvida, ela era ou é ainda conselheira, com um rapaz chamado Gilson, que é funcionário lá no CRAS, ali perto do Feirão do Produtor. Tinha uma boa relação com Josiel Carlos de Brito, vereador reeleito, e ainda citam também o nome do Jonathan, ele que é o atual secretário de administração. E também dizer que está aberto o espaço, foi procurado o William Cândido, ele protelou o encontro conosco para que nós pudéssemos ouvi-lo, caso tivesse interesse, mas ficou bem percebido que ele não tem interesse em se manifestar. Mas a gente traz aqui, porque o nosso trabalho é defender a sociedade e muito mais ainda defender os direitos da criança e do adolescente. Aqui mesmo, de frente à Câmara Municipal, com imagens de César Oliveira, J. Paiva, para o jornalismo da SIC TV. O que me deixa mais revoltado, Chico, isso aí foi ano passado, cara. Demora, né, rapaz? Demora, inquérito vai, o inquérito tá no início ainda, pra você ter ideia. Você tá doido. A investigação tá no início. Né? O pouco que eu conversei com o William, se diz inocente, que não teria nada disso, mas a própria mãe do menino afirmou que em conversas ele teria chamado o menino para transar. Cruz credo. Então é no mínimo aí importunação. Pode a polícia agora pedir a quebra aí do sigilo celular, né? Sim. Apreender o celular. Tá demorando tanto demais, do doutor. menino, quanto também do vereador eleito, para que possa realmente saber. E se não tiver nada a ver, a gente vai estar anunciando e mostrando. Mas uma acusação grave igual a essa, a gente não pode deixar de mostrar. Perguntei, mas por que demorou tanto? Ah, mas só vem à tona agora porque ganhou o vereador, né? Como é que chama quem fica? Os suplentes ficam em cima. Por que não os outros também? Todo suplente quer assumir. Por que não achou então o rabicho dos outros? Só acha de quem tem, pô. Tem só de quem tem. Só vai queimar quem tem paia para trás. Não tem outro jeito. Senão, com certeza, de outros já haviam aparecido também. E uma acusação igual a essa é muito grave. E se for realmente achado provas que comprove que houve esse abuso, que no mínimo ele levou o celular para dentro do abrigo, camarada desse tem que ser punido nos artigos da lei, pô. Tem que ser o local, o abrigo municipal é o único local, meu amigo, que a criança está lá. Cigarro. Tem que ser, se não for protegida no abrigo, no abrigo municipal, não tiver proteção, o Chico vai ter proteção aonde? Esse menino estava lá, que ele estava dando muito problema para a mãe dele, problemas com droga também, teria sido levado para lá. E levaram cigarro. Aí vai para lá, e aí, segundo acusações aí, segundo suspeita de que o vereador eleito levava cigarros. Eu falei que ele trabalhou primeiro como vigia, na verdade, ele trabalhou primeiro como vigia, não depois, né? Primeiro ele virou vigia, depois foi o conselheiro mais bem votado da cidade de Ji-Paraná, conselheiro tutelar, olha só, quem é que cuida das crianças? Conselheiro tutelar e agora eleito vereador com mais de 1.100 votos aqui na cidade de Ji-Paraná.